Façamos a revolução antes que o povo a faça. Esta frase foi dita por Antônio Carlos de Andrade Silva, governador de Minas Gerais, e se refere a um fato histórico que hoje, exatamente hoje, está completando 90 anos. Estamos falando da Revolução de 1930. Revolução ou golpe? Você vai saber a partir de agora no nosso canal JRS, com muita história para contar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e assim colaborar com este trabalho de divulgação histórica, que é feito com muito zelo para você que aí está nos assistindo. Feito isso, vamos agora à nossa história de hoje. 3 de outubro de 2020, uma data muito importante para a história brasileira, porque exatamente hoje nós estamos comemorando os 90 anos da Revolução de 1930. A Revolução de 1930, gente, ela foi importante porque ela põe fim ao período chamado de República Velha, período que começa em 1889 e termina exatamente em 1930, conforme o próprio nome já diz. Afinal de contas, por que aconteceu a Revolução de 1930? Para você entender o porquê da Revolução de 1930, você precisa primeiro lembrar alguns pontos importantes da chamada República Velha, como, por exemplo, a chamada República do Café com Leite. Aliás, Política do Café com Leite. Um revezamento entre dois grupos políticos na presidência nacional, que ora era ocupada por uma pessoa ligada às oligarquias de São Paulo, indicado pelo PRP, Partido Republicano Paulista, e ora era indicado por alguém ligado às oligarquias mineiras, o PRM, Partido Republicano Mineiro. Durante toda essa fase da República Velha, exceto, é claro, os dois primeiros presidentes que foram militares, o Marechal da Fonseca e o Floriano Peixoto, excetuando-se esses dois, todos os presidentes da chamada República Velha eram ligados a essas oligarquias, ou paulista ou mineira. Com o final do governo de Washington Luiz, que foi indicado pelos paulistas, era a vez da oligarquia mineira entrar nessa disputa, ocupando assim a presidência da República. Só que o Washington Luiz, ele acaba rompendo com esse acordo das elites agrárias e acaba indicando um outro paulista, Júlio Prestes. E assim acaba dando um golpe fatal ao acordão que existia entre as duas oligarquias, paulista e mineira. Por aí você já tira que era o fim da política do café com leite. O que vai acontecer então? Grupos da oligarquia mineira vão se juntar com grupos da oligarquia de outros estados, Paraíba e também Rio Grande do Sul, e vão formar a chamada Aliança Liberal para disputar com Júlio Prestes a eleição presidencial que se deu em 1930. Como ficou então a eleição de 1930? De um lado, Júlio Prestes, representando os paulistas, de outro lado, Getúlio Vargas, representando a Aliança Liberal, que tinha dentro do seu grupo Minas Gerais, Paraíba e também o Rio Grande do Sul. Como você deve saber, as eleições na República Velha eram marcadas por muitas fraudes, até porque o voto era aberto naquela época, e aí ganhava quem fraudava mais. E dificilmente as oposições elas saíram vencedoras. E foi o que acabou acontecendo. As eleições realizadas em março acabaram dando vitória para Júlio Prestes, que foi o candidato apoiado pelas oligarquias paulistas. Getúlio Vargas pareceu, pelo menos até no primeiro momento, aceitar o resultado das eleições. Porém, vários setores da sociedade estavam insatisfeitos. E é nesse contexto que entra a frase do Antônio Carlos de Andrade, governador de Minas Gerais, quando ele colocava: façamos a revolução antes que o povo a faça. Porém, para que houvesse uma revolução, precisávamos de um pretexto. Algo que motivasse, que juntasse as camadas médias urbanas, né, boa parte da população, e é claro, os grupos ligados ao exército e ao tenentismo, para que eles apoiassem
não necessariamente uma revolução, mas um golpe. E esse fato aconteceu em julho e aconteceu aqui em Recife, aqui em Pernambuco, quando foi assassinado o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa. Episódio esse que já foi contado aqui no nosso canal JRS e que eu vou deixar para vocês o link na descrição. Nós fizemos um vídeo falando sobre os 90 anos da morte de João Pessoa, que aconteceu em julho de 1930. A morte de João Pessoa foi um crime meramente passional. Não teve nenhuma implicação política, mas deu à galera da Aliança Liberal um motivo que eles queriam para juntar as pessoas, se articular, se organizar e darem o golpe que faltava em Washington Luiz. Esse golpe ele começou exatamente hoje, 3 de outubro de 1930, por volta das 17h35, quando foi telegrafado para Juarez Távora, que estava aqui no Nordeste, que no Rio Grande do Sul, guarnições militares haviam sido tomadas. E aí começa a se desenvolver todo o processo do golpe. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e também Recife, porque a cidade de Recife também apoiou os golpistas. Imediatamente, Getúlio Vargas, ele junta um pessoal, um grupo, sai do Rio Grande do Sul em trens, tá? No vagão de trem, e ele é recebido pela população com grandes festas, com grandes aplausos. Dos 20 estados da época que existiam no Brasil, apenas um não aderiu à Revolução de 1930. Minas Gerais ainda tentou resistir, porém não conseguiu. Vargas finalmente ele consegue chegar em São Paulo, onde ele é recebido pela maioria da população, inclusive. Deveria ter acontecido um confronto na fronteira entre São Paulo e Paraná, na localidade de Itararé, porém esse confronto não chegou a acontecer, tanto é que a chamada Batalha de Itararé, ela entrou para a história como a batalha que nunca aconteceu, e finalmente o grupo ligado a Getúlio Vargas conseguiu depor Washington Luiz, grupo esse que estava contando na época com Nena Barreto e também o Tasso. Deixa eu só pegar o nomezinho dele aqui, que eu já esqueci. Tasso Fragoso. Nena Barreto e Tasso Fragoso. E aí eles depõem o Washington Luiz no dia 24 de outubro. Finalmente, no começo do mês de novembro, Getúlio Vargas consegue chegar ao Rio de Janeiro, onde há uma cena icônica. Por quê? Porque o grupo que estava vindo com Vargas e que estava vindo a cavalo, né? Vargas viajando de trem, mas tinha uma galerinha que estava vindo de cavalo, eles pegam o cavalo, colocam na Avenida Rio Branco e fazem o favor de amarrar os cavalos no obelisco que ficava lá na Avenida, que fica na Avenida Rio Branco, tá? Esse fato simbólico ele mostra o quê? A vitória das oligarquias gaúchas sobre o velho domínio das oligarquias paulistas. E finalmente, 1930 foi um golpe ou foi uma revolução? Para você que está me assistindo, eu vou dizer o conceito de revolução e aí você vai me dizer se foi ou não uma revolução. Para ser uma revolução, gente, você tem que ter basicamente uma mudança na estrutura social da sociedade. Ou uma classe que estava abaixo, ela passa para cima, tá? Algo que seja muito significativo. Ou uma revolução do ponto de vista cultural, quando valores, costumes, mentalidade, etc. E aí, você consegue identificar isso em 1930? Ou será que 1930 foi apenas uma troca de oligarquias? Saem do cenário político nacional as oligarquias mineira e paulista e entram a oligarquia gaúcha com apoio dos grupos ligados ao chamado tenentismo. E aí? O que você acha, você que está me assistindo? Golpe ou revolução? Aliás, se você for estudar a história do Brasil a fundo, meu amigo, o que mais tem é revolução, com R minúsculo. Porque nesses movimentos você não vai encontrar mudanças, nem estruturais, nem conjunturais na sociedade brasileira. O grande legado de 30, sem sombra de dúvidas, foi o governo de Vargas, que durante 15 anos consecutivos, de 1930 até 1945, governou o Brasil. Vargas, ele vai fazer uma política de conciliação entre as burguesias médias, urbanas e industriais,
vai também, com o apoio dos militares, desenvolver no Brasil um processo de industrialização, vai ceder direitos trabalhistas, né, através da criação da CLT, vai dar o direito de voto às mulheres, mas, em compensação, vai flertar abertamente com o fascismo de Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler. E vai, em 1937, dar outro golpe no Brasil, instituindo uma nova forma de governo, que é chamada de Estado Novo, que, de novo, só tinha o nome. Pois é, meus amigos, essa foi a história da Revolução de 1930, que hoje, exatamente hoje, 13 de outubro de 2020, está completando 90 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Se inscrevam, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Fiquem em paz. Tchau, meu povo.